Marcelo, eu vou deixar para você, nós temos ainda, provavelmente, pessoas ainda para entrar aqui na tela, e seria bom a gente já ir começando, porque o tema é por demais conhecido de todo mundo, né? Só que a sua leitura, essa é sempre a grande surpresa. Marcelo, querido, um grande prazer estar de novo junto, a gente está quase um ano trabalhando junto, o que me parece assim, uma experiência maravilhosa. E eu agradeço essa oportunidade e a palavra é toda sua. Vamos deixar o pessoal, por favor, mantenha seus fones fechados para que o Marcelo possa falar. Tá bom? Até já, por favor. Então, é muito bom encontrar vocês que eu, às vezes, encontro 3 vezes no mesmo dia, todos os que são pessoal da Latitudes também, que voltam para vários cursos, que já fizeram, já acompanham toda essa série de cursos que a gente começou na aula passada, sempre mediados pelo Emílio, muito bem mediados pelo Emílio, agradeço a oportunidade de falar com vocês. E nós entramos hoje, as coisas foram bastante bem planejadas esse ano, talvez também as coincidências tenham nos favorecido. Muitas vezes a gente nota uma articulação no discurso sem fazer uma premeditação em relação a ele, mas a gente percebe que as coisas funcionam depois que a gente já está andando e mais ou menos no meio do caminho. E isso fez com que, por exemplo, os 3 primeiros cursos desse ano fossem cursos da língua inglesa ou da literatura em língua inglesa. Eu nem sei em que medida já foi divulgado que o curso de junho é sobre literatura estadunidense ou literatura norte-americana, e aí a gente percebe uma congruência ainda maior nesse discurso, porque a gente chega, digamos assim, àquela que é a literatura matriz, a literatura britânica, a literatura inglesa, com 4 grandes escritores, e entre todas as literaturas, como eu já antecipava, falando de outros autores, e até para tentar atender algumas reivindicações que com muita justiça eram feitas por parte de vocês, por que nenhuma autora, ou por que só uma autora? Aqui nós teremos 3 autoras e um autor apenas. Esse é um fenômeno muito marcante da literatura inglesa, a qual eu vou voltar em vários momentos, e eu, de certa maneira, fui condescendente, poderia-se dizer até, com os homens botando Charles Dickens, porque eu poderia perfeitamente eliminá-lo para botar uma George Eliot e seu Middlemarch, que é o romance mais extraordinário, segundo vários acadêmicos, segundo várias listas literárias, da literatura inglesa em todos os tempos, mas ele, lamentavelmente, é um pouco menos conhecido do que esses outros 4 romances dos quais nós vamos falar aqui. E como o nosso universo é muito restrito, vários autores vão ficar de fora. As irmãs da Emily Brontë, a irmã da Jane Austen, todas elas grandes autores que lá na lista dos 10 maiores livros da literatura inglesa fazem com que 7 sejam de escritoras. Aqui nós trabalharemos com 4, 3 de escritores, e fazemos uma divisão, digamos, ou por assim dizer, mais ou menos justa. Jane Austen possivelmente seja, entre esses 4 autores com os quais nós trabalharemos, a mais conhecida, a mais divulgada, aquela que mais mereceu atenções, por exemplo, da cinematografia universal, Hollywood, com vários filmes, e autora de clássicos que se tornaram parte quase também daquilo que é o inconsciente coletivo. Quem não ouve falar e não pensa em algo quando se fala em Orgulho e Preconceito, quando se fala em Razão e Sensibilidade, e Jane Austen, mesmo assim, é autora ainda de outros romances extraordinários, porque dentro da obra da Jane Austen também acontece um fenômeno que acontece com a literatura britânica em termos gerais. Às vezes, as obras mais grandiosas não são exatamente aquelas que são mais conhecidas, ainda que Orgulho e Preconceito, a obra da qual nós falaremos hoje, seja uma obra
extraordinária que mostra, por exemplo, até dentro do âmbito da obra da Jane Austen, um salto qualitativo dos mais interessantes, que mostra uma autora mais madura, mais elaborada, mais sisuda, menos, em alguns pequenos momentos até piegas, como ela talvez ainda pudesse ser em razão e sensibilidade. Não é mais essa autora de Orgulho e Preconceito. Como sempre, eu vou começar falando um pouco da biografia da Jane Austen, falar da obra dela de maneira geral, cercar a obra específica aos poucos, depois começar a destrinçá-la minuciosamente com a citação a alguns de seus trechos mais interessantes. Jane Austen nasceu em 1775, mais precisamente em 16 de dezembro de 1775. Morreu em 18 de julho de 1817, jovem ainda. Poderia ter sido uma dessas autoras que, tendo alcançado uma idade madura, muitas autoras e muitos autores do século XIX morreram jovens, talvez tivesse um universo ainda muito amplo de produção pela frente. Nasceu em Steventon, Hampshire, morreu em Winchester, autora dos Tempos da Regency, é isso que se define hoje para tentar fazer uma inserção em termos de época dessa autora. Os Tempos da Regency eram os do governo do príncipe de Gales, o futuro George IV, que assume o trono pela impossibilidade de Jorge III, doente, e que é príncipe regente até ele morrer, e por isso os Tempos da Regency. Era a sétima entre 8 filhos, com 6 irmãos e uma irmã mais velha, pintora, próxima dela, numa relação de sororidade, porque frater é irmão, extraordinário, que alimentou, inclusive, vários outros discursos narrativos, até em filmes, a proximidade entre Jane e a irmã. O pai era pastor, 2 irmãos dela se tornam marechais, isso mostra a posição importante que a família ocupa e como, isso acontece também em Orgulho e Preconceito, os elementos do exército acabam sendo importantes na obra da Jane Austen também. Filha de pastora, ela não é a única, nós veremos isso também como quase que um destino das grandes autoras inglesas, e perfeitamente compreensível do ponto de vista sociológico e histórico, uma mulher se aproximar do conhecimento de maneira natural, provavelmente ela conseguisse fazer isso sendo filha de pastor, lidando com esse conhecimento que circulava dentro de casa de maneira mais ou menos natural, e isso aconteceu na família da Jane Austen também. A família era muito culta e lida, o pai tinha uma boa biblioteca na condição de pastor, e isso, obviamente, permite a Jane Austen uma inserção no mundo literário desde bem cedo. Alguns retratos dela pintadas pela sua irmã Cassandra e algumas outras imagens que tentam definir mais ou menos o que era Jane Austen. Alguns episódios biográficos são fundamentais na vida dela, como, por exemplo, aos 26 anos, quando ela se muda para Bath, onde ela vive até 1806. Tem-se poucas notícias desse período, cartas foram queimadas que poderiam registrar o que aconteceu durante esse período. Sabe-se, de um modo geral, no entanto, que ela não gostou muito dessa mudança. Em 1805, ela perdeu o pai, depois se mudou a Southampton, onde ela vive até 1809. Em 1809, ela se muda para Charlton. É importante a gente manter no horizonte que a Jane Austen é uma escritora do início do século XIX, que se torna adulta exatamente quando nós viramos do século XVIII para o século XIX.
ela se muda para Charlton, em 1809, junto com a amiga Martha Lloyd, ajudadas pela fortuna herdada por um irmão. É lá que hoje fica o Museu de Jane Austen. É ali, nesse lugar, em Charlton, que são reescritos e publicados todos os seus romances, numa vertigem muito grande que vai reelaborar, inclusive, várias coisas de uma escrita um tanto quanto adolescente, e que começa muito cedo, no caso da Jane Austen, já aos 12 anos de idade, ela escrevia, ela produzia literariamente. Entre 1787, quando ela tinha 12 anos, e 1793, ela escreve 3 volumes inteiros de narrativas curtas, de peças teatrais e de fragmentos, mostrando uma inclinação que não era apenas fantasiosa, mas que se realizava na prática através de um substrato de texto bastante significativo. Entre 1793 e 1799, também são redigidas as primeiras versões dos romances dela, ou seja, ela está com 24 anos em 1799, e essa precocidade continua se manifestando o tempo todo. Ela conhece desde cedo os outros grandes escritores ingleses anteriores a ela, Henry Fielding, que eu acho que propicia para ela, por exemplo, o grande autor de Tom Jones, uma estrutura narrativa, uma estrutura épica que ela consegue, num horizonte feminino, delinear muito bem. Alexander Pope também, George Crabbe, todos os grandes escritores ingleses faziam parte das leituras da Jane Austen e certamente foram importantes no sentido de propiciar o nascimento dela própria como grande escritora. Assim como a irmã, e esses dados são muito interessantes, a gente vai vê-los como uma marca presente até na biografia de uma Emily Brontë, assim como a irmã Cassandra, Jane jamais se casou, recusou uma proposta de casamento em 1802. A irmã era pintora, se inclinava também às artes, mas mais especificamente à pintura. Autores como Cowper, Fielding e Crabbe são citados constantemente em sua obra, então ela reconhece uma filiação e um dever literário a esses autores anteriores. No princípio da obra dela, ela, no entanto, se ocupa de sátiras breves, de pastiches engraçados, nos quais ela imita, inclusive, esses autores anteriores. Um começo irônico, que às vezes, quando a gente lê superficialmente, a gente não percebe que é uma marca que continua visível o tempo todo, e, por exemplo, numa obra como Orgulho e Preconceito, se apresenta quase a cada linha e, às vezes, até nos diálogos aparentemente mais singelos e despretensiosos. Todos esses fragmentos com sátiras e pastiches seriam publicados só muito tardiamente, a partir da década de 1950, e hoje são fundamentais para compreender uma certa ironia, que mesmo no discurso mais sério, naquele discurso que às vezes, por uma visão tanto quanto machista, é chamado de piegas, continua aparecendo na obra da Jane Austen e só mostra a incapacidade dos leitores homens de compreender essa camada feminina de ironia que ela acrescenta. Teria morrido de uma insuficiência renal. Ela viaja com a irmã Winchester em 24 de maio para procurar tratamento e morre em 18 de julho e é enterrada na Catedral da cidade, isso em 1817. Seus romances eram publicados anonimamente, apenas com a inscrição autoral by a lady, embora com o tempo todo mundo soubesse já quem era a autora. Muitas escritoras se ocultariam, tais eram as forças inclementes do patriarcalismo durante o século XIX, num nome de homem, que é o que acontece, por exemplo, com George Eliot, de Middlemarch, ou o que acontece com George Sand, na França, 2 grandes Georges que eram mulheres.
aqui um tanto quanto envergonhada, incapaz de assumir também por causa dessa opressão vinda de fora, ela pelo menos assinava inicialmente como by a lady. Os enredos da Jane Austen são muito típicos, de certa maneira construídos de um jeito semelhante e fundado naquilo que em inglês se chama de courtship plot. O centro da narrativa ocupado por moças da burguesia rural, gentry, e que, casadoira, prestes a se encaminhar à vida através de um casamento, mas que, da parte da autora, mostra claramente uma consciência crítica em relação ao significado desse casamento como uma necessidade social que vai dar identidade à mulher. O absurdo desse significado que faz com que uma mulher adquira a identidade através do casamento com o seu marido. Ou seja, quem vai conceder identidade social à mulher é o marido através do casamento. E aí a gente vê, nesse horizonte recortado das narrativas da Jane Austen, uma série de dificuldades, depois das quais, num processo longo de aprendizagem e consciência de si mesmas que vai sendo adquirido aos poucos, as moças acabam fazendo um casamento exitoso com um homem que realmente vale a pena. E essa estrutura é muito interessante porque há muitos percalços, há muitas ilusões, até o momento em que você perde as ilusões, você não acredita mais nos seus enganos, você deixa de contemplar as aparências e esse longo aprendizado te leva a um casamento feliz que, lembremos, nunca foi propiciado a Jane Austen, porque ela própria se afastava daquilo que o casamento significava. Os romances centrais da obra dela foram escritos entre os 19 e os 22 anos, mas publicados apenas 15 ou 20 anos mais tarde. Muitos deles, inclusive, póstumamente, e alguns, os da obra central, retrabalhados numa segunda fase produtiva. Tudo aquilo que é a história da Grã-Bretanha, isso é espetacular na obra da Jane Austen, isso é tão espetacular que, para estudar essa sociedade britânica e o funcionamento até do capital na sociedade britânica, aquele autor que fez sucesso recentemente, que agora publicou uma nova obra, Thomas Piketty, fundamenta a análise do funcionamento do capitalismo na Grã-Bretanha na análise, entre outras coisas, da obra da Jane Austen. Porque a sociologia da época está delineada ali de um jeito preciso. Os grandes estudiosos percebem as virtudes da literatura e como a literatura, quando se aprofunda, ela é capaz de chegar ao âmago da sociedade e perceber os mecanismos que orientam esse funcionamento. Quais são os ingredientes dessa sociedade que aparecem devidamente delineados na obra da Jane Austen? O casamento como única possibilidade de uma posição auspiciosa na sociedade. Claramente, isso permeia todas as relações que orientam os romances da Jane Austen, desde o desejo do pai, as manobras da mãe, no sentido de propiciar um casamento, até aquilo que é a compreensão das próprias filhas. O casamento como única possibilidade de uma posição auspiciosa na sociedade. Do contrário, dependência eterna da bondade de parentes, como aconteceu com a própria Jane Austen, que não se casou. A dificuldade de algumas mulheres... Tem um microfone que está ligado e está dando uma interferência. Você...
Oi, Marcelo. Você consegue se desmutar? Tá ótimo, desmutei, falei uma frase. Então, do contrário, como eu dizia, dependência eterna da bondade de parentes com a própria Jane Austen. Já me assustei mais uma vez, Fernanda, pensando que eu estou Perdão. gato escaldado tem que ter de água fria, mas está tudo certo. Tá? O Zoom às vezes dá essas pegadinhas. Não, ótimo. Mas está tudo certo, né? Em nenhum momento foi interrompido. Tá, perfeito. E aí, claro que limitando em alguns personagens e saindo do espectro, digamos assim, mais amplo, a dificuldade de algumas mulheres, esse é o tema central da obra, de se curvar a essa obrigação familiar e social, vivendo um casamento emocional e humanamente satisfatório. Ou seja, como é que eu vou encontrar um homem que me atenda emocional e humanamente dentro de um âmbito onde se cobra inserção familiar e inserção social? Daí a sátira clara e a caricaturização de alguns tipos sociais envolvidos numa trama que em vários momentos se repete, mas orienta o destino de personagens muito diferentes. E toda essa ironia na qual, de certa maneira, ela se exercitava na fase inicial da obra, acaba ecoando também na obra madura dela, nos grandes romances que se tornaram conhecidos. Essa obra madura tem muitas outras obras das quais a gente não ouve falar tanto, como Mansfield Park. Que grande romance que é Mansfield Park. Emma, também menos conhecido, ou Persuasão, que chegou a ser publicado póstumamente. Grandes livros que mostram, eu diria, até uma autora num estágio ainda mais maduro do que a autora madura, já madura, de Orgulho e Preconceito. Toda essa obra, em geral, já quando não publicada póstumamente, era publicada logo após a escritura. Mesmo assim, sempre uma mulher no centro da trama, que termina no casamento da protagonista. Essa orientação que tem tanto a ver e estrutura, de certa maneira, o que é uma novela televisiva, está fundada no romance da Jane Austen, que, no entanto, se a gente olhar para trás, tem, do ponto de vista narrativo, uma ordem semelhante desde os tempos do Dom Quixote de Cervantes. Ainda que as heroínas e situações sejam um pouco diferentes de um romance para outro, sobretudo porque temas sociais e políticos vão se tornando mais importantes enquanto a obra vai amadurecendo, por assim dizer, e essa inserção no âmbito sociológico se torna apenas mais clara, porque ela já existe mesmo num romance como Razão e Sensibilidade. Em Mansfield Park, por exemplo, Fanny Price, uma sobrinha acolhida por um tio rico, acusa o tio de ter auferido sua riqueza no comércio de escravos, enquanto a família reunida emudece num silêncio mortal. Já há uma espécie de denúncia sobre algo que ninguém observava com olhos críticos tão claros naquela época, e que a Jane Austen, que sempre trabalhou no âmbito daquilo que seria o vilipêndio do qual as mulheres são vítimas, mas que ela é capaz de sentir e de expressar até em termos raciais. Em Emma, por exemplo, a gente tem uma mulher rica, uma herdeira feliz, que não depende do casamento para conseguir sua independência. Independente, mas intrometida, sarcástica, ela é obrigada a perceber que se enganou em relação aos amores dos outros e aos seus próprios. E em Persuasão, Anne Elliot, que seria usado como pseudônimo até posteriormente por várias escritoras contemporâneas, quando não queriam se revelar exatamente, se decide contra o homem que ama, influenciada pela família e pela amiga,
mas, ao fim, ambos acabam, depois, como sempre, de uma série de percalços, redescobrindo o verdadeiro amor. O que a gente tem em termos de estilo nas obras da Jane Austen, pressuposto esse amadurecimento paulatino em direção ao final da obra? Uma linguagem virtuosa que não simplifica as coisas, mas faz todo o livro da Jane Austen, Larissa ainda hoje se proclamou entusiasmada com isso, um livro inacreditavelmente bom de ler. Ângela também falou algo nesse sentido. Ela é muito sintética, ela é muito econômica, ela é muito rápida na descrição objetiva daquilo que ela quer dizer, daquilo que ela pretende alcançar. É uma rapidez narrativa que, às vezes, é vertiginosa. Não há a lentidão da construção de um cenário, de um encontro. Você galga de um episódio a outro, assim, passando por todos os abismos e todos os penhascos. É uma sucessão vertiginosa de acontecimentos. Às vezes, anos inteiros se passam num parágrafo porque nada de importante aconteceu e não é sobre isso que ela vai se debruçar. Famílias inteiras são descritas em 2 parágrafos. Tem uma precisão muito grande no olhar dela e uma visão aguçada dessas relações familiares e dessas relações sociais. Tudo, muitas vezes, para ser engavetado de uma maneira, às vezes, limitadora, foi inserido naquilo que se chama de romance de costumes. Mesmo, no entanto, um escritor acadêmico, um grande romancista histórico como Walter Scott, foi, no entanto, o primeiro a elogiá-la pública e amplamente, sancionando o nome da Jane Austen como uma das grandes escritoras de sua época. Ninguém, em 1815, ao redor de 1815, influenciou tanto a literatura do mundo inteiro como o Walter Scott. O Walter Scott era imitado no mundo inteiro com seus romances históricos e ele participa da sanção da importância de Jane Austen, sendo o primeiro a elogiá-la entre os grandes escritores, pública e amplamente. Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling também a elogiaram, Charlotte Brontë e Mark Twain, no entanto, criticaram a Jane Austen um tanto quanto acidamente, mas, sobretudo, por exemplo, no Mark Twain, a gente nota, com toda a ironia que o caracterizava, o importante papel que o patriarcalismo desempenha nessa crítica também. Jane Austen escreveu cerca de 3.000 cartas, mas ela, em vários momentos da vida dela, queimou as cartas escritas. Dessas 3.000 cartas, teriam sobrado apenas 160. Uma biografia de 1889 reaviva o interesse pela autora, que depois da morte dela foi, durante algum tempo, esquecida. Virginia Woolf volta a apreciar positivamente a obra de Jane Austen no século XX e se constituindo, nós felizmente a faremos lá no final, como uma espécie de Jane Austen do período em que a narrativa começa a se desestruturar, mas reconhecendo na Jane Austen um patrimônio fundamental. Grandes escritores como Ian McEwan voltam também àquilo que é Jane Austen e tudo que Jane Austen foi capaz de criar no início do século XIX. Em 1990, na década de 1990, ela passa a ser uma autora conhecida e debatida no mundo inteiro por causa das caras produções cinematográficas, da curiosidade que se tem em relação ao papel que ela desempenhou, não apenas como escritora, mas como mulher na sociedade britânica do início do século XIX. E claro que o interesse do cinema pela Jane Austen é uma coisa absolutamente natural. A gente percebe, olhando, lendo com atenção o romance dela, é um roteiro, quase que é um roteiro pronto, com diálogos extremamente bem delineados,
passagens narrativas extremamente dinâmicas. Você quase precisa ligar apenas uma câmera, escolher os atores e botar o texto na frente deles. Você tem já a modernidade do cinema diante dos olhos, sem precisar criar diálogos, por exemplo, quase aquilo que a gente poderia chamar de um roteiro pronto para ser filmado. Isso certamente explica também o entusiasmo de Hollywood por Jane Austen a partir de 1990. Jane Austen, por mais que muitas vezes ela tenha sido obrigada a lidar com acusações infundadas de superficialidade, prova a sua qualidade com o fato de se tornar, quanto mais o tempo passa, mais conhecida e mais estudada. Autoras contemporâneas imitam a Jane Austen, sabem que a Jane Austen fornece um patrimônio literário que você precisa apenas observar muito bem, construir, inseri-lo na sua época, que você tem claramente um romance que vai falar daquilo que você sente como autora, daquilo que o seu entorno significa e de como o seu papel mudou, mas ainda continua diferente em relação ao papel do homem, por mais que a época tenha mudado. Mas não são só mulheres, há uma dedicação inteira, como eu já mencionei anteriormente, de um grande autor como Ian McEwan, também aquilo que é o patrimônio de Jane Austen. Ellen Fielding, uma escritora contemporânea, retoma vários dos motivos de orgulho e preconceito em Bridget Jones, por exemplo. A gente nota várias narrativas que são fundadas nos princípios centrais criados lá pela Jane Austen. P.D. James, uma outra grande escritora, escreve um policial baseado nas personagens de Jane Austen. Então, grandes autores contemporâneos vão beber da fonte dela. No filme Bridget Jones, Colin Firth faz o papel de Mark Darcy, ele que já fizeram o Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito. Aí tem um diálogo extensivo criado entre personagens que viram quase entidades da vida real e se citam um ao outro em diferentes filmes. E essa é a prova definitiva do sucesso. O filme As Patricinhas de Beverly Hills é fundamentado no enredo de Emma, esse romance maduro. Ela não me deu mesmo, senão eu corto. Esse romance maduro da Jane Austen. Está ligado o microfone da Lídia, está dando uma interferência, eu solicito que ele seja desligado. Em 2007, o filme Amor e Inocência, o meu está ligado, Becoming Jane, faz um retrato imaginário da vida de Jane Austen, cujo papel fica a cargo de Anne Hathaway. Esse filme é bem interessante para a gente tentar compreender biograficamente o que foi a Jane Austen. Jane Austen se tornou um fenômeno, talvez correndo um certo risco de virar um evento, de tão interessante, importante, abrangente, que ela se apresentou nas telas mais contemporâneas. Eu faço um apanhado da obra completa, em seus momentos mais decisivos, que tem todo tipo de romance. Por exemplo, eu não mencionei em nenhum momento a Abadia de Northanger, que é uma espécie de romance gótico, que ela também sabe escrever e cujo gênero ela também domina. Uma outra novela espetacular chamada Lady Susan, que provavelmente tenha sido o último livro que Jane Austen escreveu. Esse apanhado completo vocês recebem no resumo amanhã ou depois de amanhã. Dentro dessa obra, as duas obras mais conhecidas são, sem dúvida, e a ideia de fazer esses binômios é muito interessante. De um lado, Razão e Sensibilidade, de outro, Orgulho e Preconceito. Razão e Sensibilidade é uma obra de uma moça de 19 anos, que em 1809 volta a trabalhar no manuscrito e publica ele em 1811,
sem mostrar uma... 23. Sem Aquele mostrar 9 para mim matou. Matou. Lídia, Você entrou, Lídia, Sou eu que Lídia, dou. dar uma volta, Lídia. eu vou descer. Sabe, É você Lídia. devia ter esperado. Desliga todos que eu religo ele. Silvia, inverteu. Agora nós... Lídia, Marcelo, tenta se... Isso, agora foi. Lídia, presta atenção que o seu microfone está ligando, e aí está dando uma interferência. Ó, ligou de novo. Agora desligou. Lídia, presta atenção que o teu microfone está ligando, então mantenha ele desligado, que aí ele está dando uma interferência em vários momentos, tá bom? Da mesma época, um tanto quanto posterior, porque ela termina de escrever só em 1812, é Orgulho e Preconceito, publicado em 1813 em 3 volumes. 1.500 exemplares vendidos em menos de meio ano. Uma segunda edição ainda no mesmo ano de 1813, de Orgulho e Preconceito, mostram o sucesso de Jane Austen. Não é o maior sucesso literário. Por exemplo, anos antes, Goethe publicaria Os Sofrimentos do Jovem Werther e daria à literatura universal seu primeiro best-seller, mas mesmo assim dão uma ideia de como Jane Austen passa a ser uma escritora consumida e vendida já à época dela. E que depois, só na morte, é que passa por um silêncio de algumas décadas, até que no final do século XIX volta a despertar a atenção e no século XX vai ascendendo ao ponto de chegar a se tornar a escritora conhecida e debatida que nós sabemos que ela é hoje em dia. Talvez Orgulho e Preconceito seja a mais conhecida das obras da Jane Austen, mais até do que Razão e Sensibilidade. A gente poderia dizer que ele é um romance de formação, porque com clareza muito grande uma personagem vai passando por uma evolução. E ele dialogaria com aquilo que é o romance de formação, um dos gêneros importantes no âmbito do romance, protagonizado sobretudo por grandes escritores alemães, e que ao qual, personagens masculinos de um modo geral, ao qual a Jane Austen dá saias, fazendo uma moça passar por essa evolução. Um punhado de filmes, eu cito amanhã a vocês os principais e mais conhecidos, chegou a virar musical da Broadway em 1959, uma das obras mais conhecidas de toda a literatura inglesa. Estima-se que até hoje tenham sido vendidos mais de 30 milhões de exemplares no mundo. Para dar uma ideia da importância de Orgulho e Preconceito, da fama de Orgulho e Preconceito, da divulgação de Orgulho e Preconceito, em 2003, depois eu vou apresentar nas outras aulas uma série de outras categorias e listas de ordem mais acadêmica, mas em 2003 a BBC, que tem toda a seriedade da BBC e todo o seu vínculo com aquilo que significa o Império Britânico, e inclusive o governo, faz uma pergunta sobre qual é o livro preferido dos britânicos em todos os tempos. E Orgulho e Preconceito é o segundo livro preferido dos britânicos, porque o primeiro é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Mas ela mesma assim tira um honroso segundo lugar, e nós não vamos encontrar o Tolkien na lista de maiores romances, mas Orgulho e Preconceito nós vamos encontrar, sim, na lista, Tolkien também, mas não nos primeiros colocados, como é o caso de Orgulho e Preconceito. Há um final, claramente, que a gente vai debatendo aos poucos, que abre a perspectiva de uma continuação, esboço rápido do destino dos personagens, que não vira um novo volume e que inspira vários outros autores. Por exemplo, eu nunca li, mas eu fiz a pesquisa na internet, uma autora chamada Elizabeth Aston, que em 2003 publica
as filhas de Mr. Darcy, porque é como se ela se aproveitasse dessa insinuação da continuação e, século depois, 2 séculos depois, escrevesse a continuação. 2008 teve uma série chamada Lost in Austin e uma série de outras obras que se ocupam do patrimônio de Orgulho e Preconceito. A gente poderia, e isso acho que sempre é uma coisa interessante, fazer algumas especulações sobre os porquês do sucesso da Jane Austen. E o sucesso dela é estrondoso, é amplo, ocupa, por exemplo, as redes sociais de maneira extensiva, há páginas inteiras de culto àquilo que é e representa Jane Austen. E alguns critérios que justificam, embasam e fundamentam esse sucesso parecem muito claros. Nós, de um modo geral, e eu próprio cito sempre Jane Austen quando eu digo, Emílio até já me viu aqui durante o curso fazendo essa pergunta várias vezes, me citem um grande romance da literatura universal que tenha um final feliz. Se você tirar a Jane Austen, eles se ocupam de tragédias e, como na vida real, as coisas às vezes terminam bem e não viram uma história, mostram que viram uma história porque terminaram mal. Jane Austen abole isso e faz numa história uma história de amor cheia de crises, tudo acabar num final feliz. O núcleo de personagens dela é muito bem construído também. A gente cria empatias por determinados comportamentos. A gente torce com uma facilidade muito grande por personagens e se aproxima afetiva e emocionalmente deles. Ela sabe compor armações, reviravoltas, criar retardamentos e aí apresentar uma grande solução final que, diante das agruras da vida, parece a qualquer um de nós muito auspiciosa. O estilo é simples, a narrativa não tem complexidades muito grandes, as descrições são breves, num momento em que, por exemplo, muitos escritores faziam páginas inteiras de descrição de um ambiente. Ele é fundamentalmente narrativo, não param de acontecer coisas, diálogos, conversas que te lançam adiante. Não há parada para a descrição, ainda que haja algumas paradas para reflexão, mas muitas vezes a reflexão surja através da descrição rápida do deslocamento do diálogo entre os personagens. Humor também, às vezes quase uma sátira social, se você a olha com olhos suficientemente críticos. Tem também uma boa dose de figuras esquisitas, que certamente contribuem para que o painel apresentado pela Jane Austen seja interessante. E muitos diálogos, às vezes extraordinários e grandiosos. É uma luta à espada, uma troca de golpes, os diálogos entre Elizabeth e Mr. Darcy. Tem assim, a língua vira espada e você começa a lutar. E é extraordinário como ela consegue construir bem, tanto esses diálogos específicos, como, de um modo geral, os outros diálogos também. Moças em situação existencial semelhante, ainda que em outro mundo, normalmente se inclinam também a um aspecto que aparece, sobretudo no final dos livros dela, mas que é sempre encarado com ironia pela Jane Austen também. Isso a gente percebe, por exemplo, num romance como A Abadia de Northanger, esse caráter fabular do universo que ela está apresentando, esse caráter, às vezes, idílico que esse universo é capaz de assumir. Em Orgulho e Preconceito, nós temos as duas figuras centrais que protagonizam esses diálogos que eu acabei de mencionar. Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy. O Mr. Darcy, o eterno Mr. Darcy, possivelmente, a gente vai ver que ele vai brigar com o personagem da Emily Brontë, que possivelmente seja um pouquinho menos conhecido, mas o Mr. Darcy, um ideal feminino,
o ideal das mulheres, o ideal masculino das mulheres durante muito tempo. Amadurecer ao passar por uma série de crises. Adquirir humildade em relação aos erros e armadilhas da vida para entabular um futuro garantido juntos. Isso não diz respeito apenas a Elizabeth Bennet, aliás. Isso diz respeito também a Fitzwilliam Darcy. Eu mando uma série de ilustrações que foram feitas, vocês podem ver no resumo, para chegar cada vez mais ao centro dessa obra. Esse romance de amor, indiscutivelmente, é um grande romance de um amor extraordinário, um dos amores mais lembrados da literatura universal, Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, mas é também um ensaio sobre a sociedade da época. E, nesse universo, ademais, propiciando um final feliz. Que nós veremos que, por exemplo, para Charles Dickens será impossível, porque ele está voltado demais para as agruras da sociedade, mas que mesmo assim, na construção folhetinesca dele, ele arranja as coisas para que aconteça pelo menos o suspiro de uma felicidade ao final. O tempo, nós abordamos pouco mais de um ano na vida de um pequeno número de jovens na virada do século XVIII para o século XIX. Esse é o tempo da narrativa. Mais precisamente em 1797. O espaço, arredores rurais de Londres, sempre assim, né? Um ambiente mais rural, onde fica a gentry, a gentry que ocupa, do ponto de vista narrativo, centralmente os romances da Jane Austen. Famílias abastadas, ricas, em parte nobres, o centro do romance ocupado pela família Bennet, com todos os seus integrantes, 5 filhas, que universo extraordinário, entre os 15 e os 20 anos, e todas elas tendo de ser encaminhadas para o casamento. 5 filhas entre os 15 e os 20 anos, assim era a sociedade. Para você ter 5 filhas entre os 15 e os 20 anos, era uma atrás da outra, com um recesso ínfimo e um resguardo mais ou menos precário. Eu, quando conto os meus, não era assim só na sociedade inglesa. Eu sei a idade dos meus 3 irmãos posteriores, porque é fácil de calcular, não é? É 48, 46, 44, 42, porque o resguardo era um pouco maior no interior do Rio Grande do Sul. Mas aqui são 5 filhas entre 15 e 20 anos. O casamento, ao fim, coroado de sucesso de 3 das moças que na escolha de seus cônjuges partem de pressupostos individuais, nos quais buscam um equilíbrio pessoal entre o amor, a segurança financeira e a casta social. E essa construção é muito interessante. Essa entrada na vida autônoma é marcada e retardada por várias intrigas e mal-entendidos. Quais são as maiores? Intrigas e mal-entendidos fundadas no orgulho e no preconceito que dá o título à obra, embora ela construa isso, Jane Austen, da maneira mais sutil imaginável. E o romance começa assim. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Isso é um início espetacular, né? E redigido por uma mulher. Como é que você vai parar depois disso? Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é, desde logo, considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. Espetacular o jeito, né? Uma autonomização. Claro, você está dando sopa aqui, está com grana, vai propriedade legítima de uma de suas filhas. Caro Mr. Bennet, disse-lhe um dia sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park foi alugado, afinal de contas? Espetacular, porque depois dessa descrição brevíssima, extremamente objetiva, indo às vias de fato em 3 linhas, já a mulher se dirige ao esposo e aponta o dedo. Está ali. Mr. Bennet respondeu que não sabia. Pois está, assegurou ela. Mrs. Long acabou de sair daqui, me contou tudo.
Mr. Bennet não respondeu. Afinal, não deseja saber quem é o locatário? Gritou a mulher impacientemente. Você é que está querendo me dizer e eu não faço nenhuma objeção a isso. É o que responde. É extraordinário. Claro que a gente vai notar essa estrutura ao longo do romance inteiro. Uma faladora, até pelos cotovelos e outras partes do corpo, diante de um mais circunspecto e sisudo Mr. Bennet, e já todos eles delineados. E ela não diz nada aqui. Olhem que extraordinário. A faladora Mrs. Bennet, o sorumbático Mr. Bennet. Eles vão se expressando naquilo que eles são, através do que eles dizem e como eles se comportam. E isso só uma autora madura é capaz de alcançar. O casamento, claro que tem grande significado para os Bennet. A propriedade da família, por fideicomisso, está destinada inteira à herança apenas de um descendente homem, pouco importando a distância do parentesco, e eles têm 5 filhas. Se o pai morre, mãe e filhas perdem a maior parte de suas posses aos herdeiros. Por isso, frisson com o aparecimento de Charles Bingley, jovem, sozinho e cheio de posses, não é uma questão tão superficial quanto parece. É manutenção, inclusive, de propriedade. A mãe, sobretudo, tece esperanças de casamento para uma de suas filhas. E Mr. Bingley ainda traz um amigo com ele. Que coisa espetacular! O belo aristocrata, assaz orgulhoso, e ainda mais rico Mr. Darcy. E é engraçado que ele vai avultando aos poucos como personagem central. Isso também é construído extraordinariamente pela Jane Austen. Todas as moças, mas sobretudo Elizabeth, a segunda mais velha, de 20 anos, consideram-no antipático devido ao orgulho dele. Essa é a visão que você tem de Mr. Darcy. E Elizabeth ainda ouve no baile que Mr. Darcy não a acha suficientemente bonita para convidá-la a uma dança. O orgulho ferido ataca-o com ironia e presteza por causa disso, indo além do que seria permitido a uma jovem dama que mostra muito voluntarismo para o papel que ela ocupa. A irmã mais velha, Jane, como a autora, 22 anos, tem mais sorte. Ela e Mr. Bingley se apaixonam. E aí vem um desses diálogos, mais uma vez, característicos de Jane Austen. Embora devesse acrescentar um elogio para minha pequena Lizzie, desejo que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem metade da beleza de Jane e nem sequer metade do bom humor de Lydia. Mas você não cessa de manifestar a sua preferência por ela. Nenhuma delas tem muito que se lhes recomenda, respondeu Mr. Bennet. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie é realmente um pouco mais viva do que as irmãs. Como é que pode falar mal assim dos próprios filhos, Mr. Bennet? Você se compraz em aborrecer-me. Não tem nenhuma pena dos meus pobres nervos. Estás enganada, minha cara. Tenho muito respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. Venho escutando você falar a respeito deles com grande consideração, pelo menos durante esses últimos 20 anos. Essa é a resposta do Mr. Bennet para fugir acidamente à abordagem constante da mulher dele, que é o melhor cupido do mundo, que está jogando aos braços dos primeiros que aparecem, e ainda tem 2 interessantes, as 5 filhas dela. Sei que é uma moça de juízo, lê grandes livros e faz resumos de tudo o que lê. Mary quis fazer uma observação sensata, mas não pôde, e assim vão se construindo diálogos extraordinários que vão estruturando tudo aquilo que acontece. E o que acontece é, logo em seguida, aquilo que a gente poderia chamar de dança das cadeiras. Elizabeth incomoda a mãe ao não aceitar a proposta de casamento de Mr. Collins, o primo, que vem logo em seguida.
um dos pastores esquisitos da obra da autora. O pai era pastor, a gente pode imaginar quantas ironias a Jane Austen também faz da figura do próprio pai. Vários pastores são esquisitos nas outras obras da Jane Austen, mas herdeiro da propriedade dos Bennet. Mr. Collins, por sua vez, logo desvia a sua admiração à melhor amiga de Elizabeth, Charlotte, que aceita a oferta. Afinal de contas, tem quase 27 anos e apenas uma pequena herança como perspectiva. Casou agora ou nunca mais. Já era considerada tia, claro, o realismo da visão da Jane Austen, nesse momento, aflora de maneira gritante. Elizabeth se aproxima de Mr. Wickham, à primeira vista um oficial britânico de perspectivas auspiciosas. Mr. Wickham responsabiliza Mr. Darcy, filho de seu antigo benfeitor, por sua miséria financeira, porque este teria lhe recusado uma herança contra a vontade do pai apenas por ciúmes. E aí nós temos o enredo também folhetinesco, do romance de aventuras do folhetim, que é o ingrediente que a Jane Austen também sabe usar. Elizabeth é influenciada por seu preconceito e acredita na mentira, nessa mentira que lhe é contada. Sem se dar conta, no entanto, ela desperta a atenção de Mr. Darcy cada vez mais. Sua beleza, sua inteligência, também sua rapidez e sua ironia pouco habituais vão granjeando cada vez mais a admiração de Mr. Darcy e catalisando essa admiração para ela num momento em que ela, fascinada, já fingia desdenhá-lo porque se considerava desdenhado por ela. Uma série de reviravoltas vão acontecendo. Mr. Bingley decide voltar a Londres de surpresa, ainda que Jane retribua clara e abertamente seu amor. Elizabeth suspeita que Caroline Bingley, irmã de Mr. Bingley, tenha bolado alguma intriga para separar os dois. Elizabeth visita sua melhor amiga, Charlotte, que agora mora na região em que mora a tia de Mr. Darcy, Lady Catherine de Bourgh. Lá, Elizabeth encontra o coronel Fitzwilliam Darcy, que lhe conta que é Mr. Darcy o responsável pela separação entre Mr. Bingley e sua irmã. E aí a gente vê como Lizzie Elizabeth vê o mundo, e eu selecionei mais um trecho. Quanto melhor eu conheço o mundo, menos ele me satisfaz. E cada dia vejo confirmada a minha crença na inconsistência de todos os caracteres humanos e na pouca confiança que se pode depositar nas aparências do mérito ou do bom senso. Ultimamente encontrei 2 exemplos. Um deles eu não mencionarei. O outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável, sob todos os pontos de vista, é inexplicável. E aí a Lizzie, Elizabeth, a preferida do pai, mostra toda a sua autonomia em relação às propostas que lhe são oferecidas. A surpresa que acontece na visita que ela faz é que ela encontra Darcy na propriedade da tia logo em seguida. Mr. Darcy já está apaixonado por ela e ela fica surpresa quando ele lhe propõe casamento, apesar das origens pouco auspiciosas dela, em termos econômicos, sobretudo. Apesar do casamento abaixo das condições que isso representaria para ele. Apesar de ele considerar a família da noiva indigna de seu nível. Apesar de saber que não é o melhor para ele. Mas Mr. Darcy caiu de amores por Elizabeth, apesar de todos esses apesares, e já há eu diria, uma visão crítica sobre aquilo que significa a união entre 2 pessoas, que muitas vezes acontece apesar das coisas e não por causa delas, ainda que lá no fundo o que orienta seja aquilo que você está buscando, e é um apaixonamento, e o Mr. Darcy está claramente apaixonado. Mais uma vez ferida no orgulho dela, no entanto,
e orgulho e preconceito vão trocando de lado o tempo todo, Elizabeth rechaça a proposta furiosa. Ela reage ferinamente a essa proposta. E aí vem o capítulo 34, que é o centro do romance, onde acontece a proposta e onde acontece a recusa. As censuras violentas de Elizabeth fazem Mr. Darcy escrever uma longa carta em que explica as circunstâncias mais importantes do pedido dele, inclusive com que ele se veja de um modo novo e mude seu comportamento. Mr. Darcy também explica a situação com Wickham. Não lhe recusou a herança, mas combinaram que receberia de uma só vez em grande quantia o estipêndio mensal para a vida toda e, portanto, Wickham está espalhando mentiras que tornam o papel de Mr. Darcy muito mais nefasto do que ele foi. O próprio Wickham, aliás, é que teria se perdido e perdido toda a fortuna no jogo e em outros deslizes, inclusive tentando seduzir Georgiana, a irmã de 15 anos de Mr. Darcy, que era, além disso, tutor dela. E aí, claro, que se descobre que Wickham só pintava o diabo de Mr. Darcy para escolher tudo aquilo que era o comportamento desviado dele mesmo. Também confessa Mr. Darcy sua culpa na questão Bingley-Jane e diz que, observando o comportamento frio de Jane, apenas quis preservar o amigo de uma união infeliz. Ele achava que, com alguém tão fria quanto Jane, o amigo não poderia se tornar feliz. Elizabeth, diante de toda essa série de explicações, fica envergonhada, se sente claramente envergonhada. Reconhece como ela mesma ficou vinculada ao orgulho do qual acusava Mr. Darcy por puro preconceito. O orgulho que eu via em ti estava em mim e era alimentado pelo preconceito. Até agora estava convencida de que era a rainha da psicologia, que entendia todas as pessoas e era capaz de captar o que lhes ia pela alma, e é obrigada, nesse momento, a perceber o quanto ela errou o veredicto em relação ao Mr. Darcy. Mesmo assim, não se arrepende de ter rechaçado a proposta e não quer voltar a encontrar Mr. Darcy. Talvez um último resquício do orgulho ainda sofre. Na sequência, as coisas não são fáceis, elas precisam passar por uma série de percalços. No verão seguinte, Elizabeth viaja com sua tia e seu tio ao condado de Derbyshire, no qual também fica a propriedade de Pemberley, que é de Mr. Darcy. A pedido da tia, ela vai visitar a propriedade de Pemberley e fica encantada com o tamanho, com a decoração, com tudo, com a arquitetura. Ela observa embevecida tudo aquilo que cerca o mundo de Mr. Darcy. Sem contar que colhe dados, inclusive com a criadagem, sobre a distinção de Mr. Darcy. Ela vai fazendo uma perguntinha aqui, uma perguntinha acolá, e vai descobrindo tudo aquilo que Mr. Darcy é, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista humano. Há um encontro e mais um retardamento a seguir nessa sucessão de tropeços que costuma ser um romance da Jane Austen. As visitantes encontram o proprietário inesperadamente. Ele mudou da água para o vinho, se mostra assaz cortês, completamente interessado, profundamente amável com a moça. Logo, Elizabeth recebe a notícia de que sua irmã mais nova, Lídia, fugiu com o oficial Wickham e viaja de volta para tratar da crise familiar. Ela que havia se interessado por esse mentiroso, cuja verdade ela descobriu e que agora rapta praticamente a Lídia, a irmã mais nova dela.
Uma ligação sem casamento e um filho bastardo arruinariam a fama de toda a família Bennet, destruindo as chances de casamento de todas as outras irmãs. É essa percepção que se tem na crise familiar, e ela fazia todo sentido. No horizonte da literatura do século XIX toda a gente vê o quanto o casamento errado de um membro da família compromete a família inteira. Quanto algo que dá errado nas escolhas de um dos membros acaba com o horizonte das possibilidades do resto da família. Isso a gente vê, por exemplo, em A Dama das Camélias, e em vários outros livros. Até num romance que a gente vai falar quando a gente falar da literatura norte-americana, um romance extraordinário, para mim, um dos grandes romances escritos no século XX, A Época da Inocência, da Edith Wharton. Mr. Darcy, que se autoacusa de não ter previsto o comportamento de Wickham. Ele é extraordinário, ele coloca em si mesmo uma culpa que ele não tem, mas ele deveria ter previsto, segundo ele, porque conhece Wickham. Surge como cavaleiro andante para salvar a honra da donzela ofendida e de toda a família Bennet, protegendo Elizabeth, sua amada, ainda tangencial. Um Dom Quixote que alcança as coisas, que realiza tudo, um cavaleiro andante no final do século XVIII e se oferece para resolver todos os problemas. Encontra Lydia Wickham em Londres, mais uma grande soma convence Wickham a se casar com Lydia para não desonrá-la, e mesmo assim o encontro ainda não acontece. Quando Elizabeth fica sabendo da intervenção de Mr. Darcy no assunto, ela diz imediatamente: como eu o amo, mas ele não vai querer saber de uma família moralmente tão problemática e que passou por um deslize tão grande. Mas Mr. Darcy se sente ele mesmo moralmente culpado. Os dois heróis, com fraquezas iguais, mais uma vez se encontram um diante do outro. Mesmo assim, Mr. Darcy convence o amigo Bingley a voltar para Jane. A corte recomeça e logo é seguida de uma proposta de casamento. Mr. Darcy está em Londres. Sua tia, a assaz aristocrática e arrogante Lady Catherine de Bourgh, aparece de surpresa na casa dos Bennet. Ela ouviu o boato de que o sobrinho quer se casar com Elizabeth, o que precisa evitar para salvar o casamento de Darcy com a sua própria filha e, por extensão, a honra da família, com um casamento muito mais adequado do que aquele que se propõe Mr. Darcy. Seguindo um orgulho falsário e cheia de preconceito de casta, ela procura fazer com que Elizabeth prometa recusar um novo pedido de Mr. Darcy no futuro. Mas aí Elizabeth se afirma como mulher. Reivindica diante da tia do marido o direito à felicidade individual num diálogo extraordinário. Um panfleto sobre a liberdade do indivíduo e a sua autonomia e a justiça da busca dessa liberdade. Lady de Bourgh vê todos seus conceitos se chocarem contra a segurança da moça e virarem pó, mas não desiste e vai a Londres contar ao sobrinho das impertinências da moça. Só que o tiro sai pela culatra. O momento em que Lizzie afirma a mulher. Depois que lhe é pedida a garantia de recusar o eventual novo pedido de casamento, uma das coisas que ela diz: e pode estar certa de que nunca a darei, essa garantia, essa promessa. A senhora não poderá me intimidar nem me obrigar a fazer uma coisa tão pouco razoável. A senhora quer que Mr. Darcy se case com a sua filha, mas se eu lhe fizesse a promessa que deseja, isso tornaria o casamento deles mais provável? Suponha que ele tenha afeição por mim. Seria a minha recusa suficiente para que ele transferisse essa afeição para sua filha? Permita-me dizer-lhe, Lady Catherine,
que os argumentos com que procurou justificar este extraordinário pedido foram tão frívolos quanto o pedido ele mesmo foi insensato. A senhora se engana redondamente acerca do meu caráter se pensa que possa ser influenciado por persuasões dessa natureza. Não sei até que ponto seu sobrinho permite que a senhora se imiscua nos negócios dele, mas a senhora não tem o menor direito de interferir nos meus. E é espetacular a construção, a oposição entre o meu, o teu, o ele, o eu. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais a respeito desse assunto. Ali, nesse momento, ela surge autônoma e, claro que, de certa maneira, burla com toda a sua força, a sua coragem, a sua defesa da liberdade, aquilo que vão ser as ações posteriores da Lady Catherine de Bourgh, que vai tentar maldizer por impertinente, por fora de seu papel, por perigosa na condição de mulher, a Elizabeth diante de Mr. Darcy. E só ao final é que o encontro acontece, e ainda de modo inesperado. Mr. Darcy volta a ter esperanças no casamento pela reação de Elizabeth à tia. Ou seja, tudo aquilo que a tia faz no sentido de afastar, jogando até maquiavelicamente para que isso aconteça, apenas dá ao Mr. Darcy uma certeza de que a proximidade, de que a aproximação é possível. E ele vai visitar a moça em Lambourne. Ambos se declaram um ao outro. As irmãs Jane e Elizabeth em pouco se casam com Bingley e Darcy, aqueles casamentos de novela das 6, né? Os 6 no mesmo altar ao final. É uma novela que termina com vários casamentos, assim também essa obra da Jane Austen. Que tem, e esse ingrediente você percebe em todos os grandes romances, e Orgulho e Preconceito, na condição de grande romance, também o tem. Frases sábias espalhadas ao longo da obra inteira. Você pode recortá-las, pensá-las, a gente vai ver como Charles Dickens tem isso, a gente viu como outros grandes autores com os quais a gente trabalhou aqui também são marcados por essas frases. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. É espetacular esse deslocamento que é tão salutar na defesa da própria personalidade. Você catalisa numa espécie de raiva aquilo que é o sofrimento. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar. E todas esse manual de instruções que vai sendo desfiado com uma ironia e uma visão crítica o tempo todo pela Jane Austen. Quando eles conhecem Darcy, e todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Essa é a sensação diante do arrogante personagem do qual ela vai se aproximar aos poucos, depois de tantos percalços e com tanto interesse, percebendo com a clareza mais nítida que ele é o homem da vida dela. E, no entanto, não estava na sua natureza duvidar da sinceridade de um rapaz tão bem apessoado como Wickham. De novo, o preconceito se manifestando, ela relaciona, e esse é o erro da Elizabeth o tempo todo, apesar da agudeza que ela demonstra, da perspicácia, da capacidade de conhecer, muitos dos julgamentos dela são fundados em signos superficiais que fazem com que ela se engane redondamente e mostrem a ela como ela deve contemplar, talvez, para ver a verdade, a segunda, a terceira, a quarta camada de um indivíduo. O mau tempo impedia inteiramente o progresso das suas relações com Mr. Wickham. Isso é espetacular. Então, o mau tempo impedia o progresso das raças, chovia aqui, incomodava ali, não dava para se encontrar. Sir William Lucas e sua filha Maria, moça bem-humorada, mas de cabeça tão oca quanto a do pai, nada tinham a dizer que fosse digno de atenção. E o que eles falavam
produzia em Elizabeth o mesmo prazer que o arrastar de uma cadeira. Essas expressões que ela vai construindo ao longo do livro, metáforas muito bem, comparações muito bem feitas, e que eu acho que são uma das marcas da Jane Austen também. E assim a gente chega ao final, ao último trecho do livro, depois desses longos percalços, quando se diz: grato para os seus sentimentos maternais, foi o dia em que Mrs. Bennet se viu livre de duas das suas mais queridas filhas. Olha o caráter impiedoso da Jane Austen dizer: grato para os seus sentimentos maternais, foi o dia em que Mrs. Bennet se viu livre de duas das suas filhas, das suas mais queridas filhas. É fácil imaginar com que orgulho ela visitava, mais tarde, Mrs. Bingley, e conversava com Mrs. Darcy. Ou seja, elas saíram do horizonte da família e passam a pertencer ao esposo, através do sobrenome, mas Mrs. Bennet vai visitá-las com maior orgulho da missão cumprida, e não foi tão fácil diante de um marido até que não se mostrava, às vezes até, eu diria, psicologicamente enciumado da posse das filhas. Numa aproximação freudiana do complexo de Édipo, ele parecia que não fazia tanta questão desse casamento, que pela senhora Bennet é buscado encarniçadamente, sempre jogado às fuças do marido como uma necessidade da qual ele não quer se aproximar tanto, sobretudo nessa paixão não edipiana, mas electriana, que ele tem pela Lizzie, pela Elizabeth, a personagem central. Eu desejaria poder acrescentar, para o bem da família, que a realização dos seus mais caros desejos tivera o feliz efeito de torná-la uma mulher sensata, discreta e interessante para o resto da sua vida. Também a minúcia psicológica de um trecho, e essa minúcia psicológica se encontra no livro o tempo todo, é como se o próprio narrador dissesse assim: não, mas todo esse aspecto falastrão, encherido, impertinente, ele tinha um fundamento e uma consciência da necessidade que representava o casamento como única escapatória possível para aquelas moças. Quando isso se realiza, até Mrs. Bennet pode virar uma pessoa bacana, porque ela já realizou a missão da vida dela. No entanto, foi bom para o seu marido que assim não acontecesse, pois talvez ele não tivesse apreciado uma felicidade doméstica tão excepcional. Isso é espetacular, né? A gente sabe, vendo as relações de algumas pessoas, às vezes até nos nossos, daqueles que estão ancestralmente acima de nós, muitas das coisas parecem funcionar apenas pelo desentendimento, que é constante, eterno e mais ou menos garantido até o final dos tempos. Mrs. Bennet continuou invariavelmente nervosa e ocasionalmente tola, porque isso vai dar organicidade, isso vai dar dinamismo ao casamento. Depois tem um breve resumo rosado de todos os devires, sem anúncios de filhos. A falta, e aí a gente chega aos problemas centrais que são abordados no romance, que tem a ver também com aquilo que é o painel sociológico da época. A falta de autonomia jurídica das mulheres. A gente nota que o tempo todo esse é um aspecto apontado criticamente, sem que ela faça panfletos, pela Jane Austen. As mulheres eram cidadãs de segunda classe, de perspectivas meramente caseiras. E a própria Jane Austen era uma escritora que queria disputar espaço com homens que se mostravam donos de um mundo público, amplo e coletivo, que nada tinha a ver com o aspecto privado reservado às mulheres. O casamento como fuga de uma situação patriarcal a outra. Eu me livro do meu pai, Mr. Bennet era um grande pai, para depois me tornar dependente de um
marido, o homem como determinante da condição social que a mulher assumirá. Mulheres sem a possibilidade de um trabalho produtivo e que encontram uma individualidade, uma identidade que é dada até pelo sobrenome que elas passam a usar, e o nome Mrs. Fitzwilliam Darcy, você, às vezes, isso em todos os horizontes culturais do mundo, você chamava a mulher não só pelo sobrenome do marido, mas pelo prenome pelo sobrenome. Ou seja, era ele que te dava uma identidade social dentro, no entanto, do âmbito limitado do lar, que era onde você poderia, sobretudo, agir. Um zelo com a formalidade de um mundo antigo que Elizabeth questiona, mas não burla definitivamente, porque aí ela não seria uma personagem realista. Quem burlou definitivamente foi a própria Jane Austen, não se casando e não se curvando, inclusive, a ofertas de casamento que ela teve, porque ela respeitou muito mais, segundo se conhece biograficamente, os detalhes daquilo que era a inclinação pessoal amorosa dela. Uma literatura feminista vê problemas, às vezes, porque acha a autora um pouco conservadora demais, mas ela está fazendo a melhor negociação possível e extremamente adiantada em relação à época. Orgulho e preconceito como fraquezas que impedem a compreensão do mundo, das relações e, às vezes, até da pessoa que te é mais próxima. Para terminar, eu vou mostrar muito rapidamente, para além de todas as coisas que eu já mencionei, a maneira como aparece a Jane Austen no Capital do Thomas Piketty. Ele cita muito a Jane Austen para mostrar o funcionamento do capital na Inglaterra da virada do século XVIII, mas, sobretudo, do início do século XIX. Ao lado de Balzac, claro, na França, um pouco posterior, mas o capitalismo também chegou um pouco depois da França, e a tese dele é interessantíssima. E ele só está estudando isso porque ele diz que o mundo chegou num impasse semelhante àquele em que ele estava naquela época. O capitalismo atual está voltado a uma fase igual à do início do século XIX, em que se auferia mais renda do capital do que do trabalho. Ou seja, se produzia mais dinheiro com renda sobre o capital do que com capital produtivo. E isso gera necessariamente um impasse do qual se fugiu na época com o processo de industrialização gerado pela Revolução Industrial lá em 1750. Nos romances de Jane Austen, mas também nos do Balzac, é assim: heranças, a renda das propriedades. Trabalhar, muitas vezes, não é a melhor alternativa. Em determinados setores sociais, não pega nem bem. E esse é um modelo que se auto-esgota. Naquela época, isso atingiu níveis jamais vistos antes, e isso volta a se repetir nos dias atuais na Europa. A herança e a renda do capital voltaram a superar o que se ganha como trabalho produtivo. Ele chega a dizer, mais diretamente, Jane Austen compreendia os contornos ocultos da riqueza, conhecia os desdobramentos implacáveis na vida desses homens e mulheres, incluindo as consequências para os enlaces matrimoniais, as esperanças pessoais e os infortúnios. Ela desnudou os meandros da desigualdade com um poder evocativo e uma verossimilhança que nenhuma análise teórica ou estatística seria capaz de alcançar. Tudo é, mesmo assim, elaborado por uma mulher educada no puritanismo, num meio acanhado, sem grandes atrativos femininos, filha de um pastor. Entre os piedosos exercícios de cristã convicta e as pequenas obrigações da existência burguesa, ela encontra um caminho que é só dela. Faz uma denúncia sutil da mediocridade de alguns tipos, da limitação das circunstâncias sociais numa sociedade claramente patriarcalista e bem improdutiva, cheia de hábitos ridículos, onde a vaidade
e a tolice de alguns nobres e burgueses homens imperam até sobre a vontade de uma mulher consciente daquilo que ela quer. Elizabeth é, permitam-me essa última comparação, uma espécie de Capitu inglesa, que com pequenos passinhos vai angariando pelo menos algum espaço sem confrontar diretamente uma estrutura, mas colocando ela em xeque, questionando ela diretamente. Ou então uma Cinderela que, no fundo, tem preocupações muito maiores do que a mera perda de um sapatinho de cristal. Era isso sobre Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, a gente já estava com saudade aqui desses grandes momentos que você nos propicia, e não há como a gente vê os personagens. Eu particularmente assisti o filme hoje, mas acho que já assisti algumas vezes essa mesma versão, ela é recente, e a gente detecta, né, nos personagens, em cinema inglês de alguma maneira elabora muito bem. Eu acredito que essa versão, os personagens estão, a gente conseguiu ver os personagens e os diálogos de alguma maneira. E parabenizo, né, por falar de uma obra que aparentemente não faria parte do grande escopo das grandes tragédias, mas fala da sensibilidade humana da mulher, e me encanta esse diálogo, porque, como você mesmo citou agora no final, né, nós estamos falando no final do século XVIII, começo do XIX. Ela morre em 1816, portanto, vivia muito pouco do século XIX, e foi capaz de ter essa lucidez e essa agudeza de reflexão, né? Num contexto, como você falou, praticamente da ruralidade, né? Então, isso tudo mostra o tamanho, né, e a grandeza da personagem Jane Austen, que se vê, de alguma maneira, em muitos dos personagens. Eu acho que na Lisa, sem dúvida, ela devia ter colocado muito dela, é muito autobiográfico, possivelmente. Parabéns. Eu queria colocar aqui, pessoal... Deixa eu só complementar perguntas. esse teu comentário, porque tem um ingrediente bem interessante, Emílio. E você tocou, certamente ela tá expressando emoções dela, que ela teve em vários momentos. Ela certamente coloca a agudeza que ela percebia nela, na relação com a irmã, em algumas de suas personagens. E aí a gente imagina, isso é até doloroso de constatar, e eu penso nas agruras pelas quais Jane Austen passou, porque ela corrigiu em todos os romances dela aquilo que a vida não corrigiu para ela. Ela faz todas as grandes heroínas dela terminarem bem depois de uma série de percalços. Jane Austen teve só os percalços, e não o encontro, depois de todos esses percalços, que ela pode fazer com que as personagens dela tenham na literatura. É como se ela corrigisse na ficção um caminho que na realidade não foi dado, e esse deve ser um processo assim doloroso, que eu tenho certeza que acrescentou muita profundidade à análise da Jane Austen, que está longe de ser superficial, mesmo num romance como Razão e Sensibilidade, se você é capaz de olhar para todas as camadas que ela apresenta. E a gente ainda tem que considerar que ela tinha muito pouca idade quando escreveu isso. Ou seja, essa profundidade aos 24 anos... É assustador. Porque todo mundo que tem filhos aos 24, com que ele está lidando, né? Com que efetivamente ele está lidando, e essa agudeza que ela tem. Então, essa genialidade magistral, né, dela. Enfim, pessoas, o chat está aberto. Quem quiser também fazer as perguntas oral, é só que eu não tenho nenhuma pergunta específica ainda aqui. Deixa eu ver se aparece. Enquanto isso, eu complemento isso também, enquanto alguém vai pensando numa pergunta, isso que você mais uma vez disse, Emílio. Oi.
na condição de mulher, ela provavelmente tivesse um patrimônio escasso de experiências externas que um homem podia ter. Um homem podia ter. Quer dizer, em cima do que Jane Austen está elaborando, senão da profundidade de um mundo interno, assim, que catalisa assim as experiências de um jeito tão abrangente. Como é que ela consegue compreender tanta coisa num território experimental tão limitado como uma mulher tinha naquela época, e uma mulher na condição de filha de pastora provavelmente ainda mais. Mas aí ela também mostra como você pode se apropriar de outros mundos através de outras narrativas. Você pode viver as experiências através de narrativas, e não precisa ser um marinheiro que vira soldado e participa de 18 guerras e faz 20 travessias marítimas para ser um grande escritor. A Jane Austen mostra isso de maneira muito clara. Muito bem, muito obrigado. Vamos começar então. Ana Cristina foi a primeira a levantar. Ana, pode abrir o seu microfone. Prazer em ouvir você de novo. Fazia tempo que a gente não Oi, ouvia. Emílio, saudoso amigo. E um aspecto da vida da personagem da Liv, que me interessou foi que ela gosta de ler. E há um momento em que perguntam se ela quer jogar, né, cartas, e ela não sabe jogar cartas, né? Ela é uma leitora. E como os livros são importantes na vida da personagem. E outra coisa também que me chamou a atenção é que ela é modesta, né? Há uma sabedoria, mas também uma modéstia e desinteresse financeiro, né? Quer dizer, as mulheres daquele momento, 200 anos atrás, estavam completamente assim como frívolas, né? Todas essas criaturas aí, a mãe é terrível, ela é ciumenta, ela é boba, né? Mas ela não há esses personagens não aprendem nada, não fazem nada, né? Como isso também é interessante de pensar, que a escapatória é mínima, é tão pouco, estreita demais a vida, né? Porque podia dizer, bom, vai ler para dar aula, vai ler para... me chamou muito a atenção isso no romance, né? É isso. É muito interessante esse aspecto. Acho que ela certamente emula aquilo que foi a experiência da Jane Austen, como vários outros personagens em outros romances o fazem também. E não tinha nenhum aspecto objetivo essa leitura. Ela não ia se tornar professora e ela não ia... Isso não contribui muito, antes prejudica uma boa mulher no casamento também. Conhecer tantos livros e ler tanto assim. Não era isso que se queria e nem se esperava, muito menos se desejava da parte de uma mulher. E a gente nota que na Lise a leitura, e esse gosto pela leitura, tem pura e exclusivamente a função de abrir o horizonte onde você pode abri-lo, sem pisar no calo de ninguém de modo direto. Você pode viver uma outra vida vivendo a vida de um outro personagem, viver um outro mundo conhecendo ele através da literatura. E eu acho que isso foi muito o que aconteceu com a Jane Austen e é o que a Elizabeth Bennet representa no livro também. Então, uma coisa desprovida de função, mas que é pura e exclusivamente aquilo que vai dar sentido a uma pessoa como a Jane Austen, mais claramente, na medida em que ela se torna escritora,
mas a Elizabeth Bennet no sentido de compreender, pelo menos, o mundo em torno dela um pouco a contrapelo e sem abaixar subitamente a cabeça o tempo todo. Muito obrigado, Ana. Larissa, pode abrir o seu microfone, por favor? É um pouco daquilo que vocês já até comentaram, né? Realmente, como é que ela, com tão pouca idade e sobre vários aspectos, com pouca experiência de vida, ela ter essa capacidade de analisar o caráter das pessoas, né? Aquelas cartas, aqueles diálogos todos, é extraordinário, né? E, quer dizer, além de um romance, ela coloca, quando a irmã foge, né, com o rapaz, ali fica um certo suspense também, né? Será que vai acontecer e tal, né? E tem uma carta do Mr. Collins, que é o primo, né? É o pastor lá também, que ele diz o seguinte, olha, escreve para o Mr. Bennet, o pai, né? Dizendo que, não, é melhor ela morrer do que, né, estar nessa situação, né? E agora, sobre o É a Mr. única Bennet, maneira de limpar a honra, né? A morte limparia a É. honra e não macularia o resto das possibilidades da família, e nem ele, que está envolvido com a outra irmã, né? Então, pois é. terrível. E tem, agora, eu acho que o Mr. Bennet, que é o pai, ele é de uma sapiência, porque lidar com 5 filhas e uma esposa não deve ser fácil, né? E tem um trecho aqui que ela está reclamando, né, que a Elizabeth não aceitou a proposta do Mr. Collins de casamento, e a Charlotte é que vai ser a dona da casa onde eles moram, né? E eu serei forçada a lhe ceder o meu lugar. Aí o Mr. Bennet responde para ela, não pense nessas coisas tristes, meu bem. Tenhamos confiança no futuro. Encaremos a possibilidade de que eu sobreviva a você. Não, assim, isso aqui é quase humor negro, né? É quase humor negro. E tem, em alguns momentos, é registrado, a Jane Austen consegue alcançar também. Espetacular. Muito bem. Quem que está falando? Ana. É isso? Ana quer falar? Abre seu microfone, por favor, Ana. Eu sou obrigada a me repetir um pouco, Larissa. O Mr. Bennet, para mim, é fantástico. A leitura do livro, realmente, a gente não consegue parar. Ela escreve tão bem, os personagens realmente vivem. A gente sente como se estivessem aqui comigo na sala. E o Mr. Bennet é uma peça, realmente. Essa parte aí é maravilhosa, eu ia citar. E ele aguenta essa família e essa mulher, né? E ele se esconde lá na biblioteca dele, quer dizer, a atmosfera é essa. E a Lizzie é totalmente como ele. Fantástico. A biblioteca é a caverna dele. Né? Exatamente. É onde ele se coloca livre de qualquer problema que a família esteja vivendo ou que a mulher não o persiga ali com o nervosismo, com as depressões dela. Fantástico. Marcelo, maravilhoso. Lê o livro e ouvir a tua explanação. Não existe nada melhor. Obrigada. Mas, assim, de novo, como a Jane Austen é uma grande escritora. Quer dizer, normalmente a gente olha a distância do livro, ou pelo menos essa é a construção daquilo que é o espólio literário, a gente lembra do Mr. Darcy e da Elizabeth Bennet. Mas olhem os personagens do segundo escalão, como o Mr. Bennet, como ele é perfeitamente bem construído em toda a sua grandiosidade. Do mesmo jeito, a Mrs. Bennet é maravilhosamente construída em toda a sua impertinência. Mas as outras 4 irmãs também elas têm caráter. Você consegue delinear o que as marca, não apenas fisicamente, mas interiormente. Elas são muito bem descritas. O que é o pastor, o que é o malfeitor, o Wickham, todos eles têm assim, eles são muito
eles são muito perfeitamente desenhados como personagens paralelos e anexos ao romance, e essa é a grandiosidade da Jane Austen. É um universo muito bem delineado que ela sempre oferece. Maravilhoso. Ok, obrigado, Ana. Alguém mais, por favor, levante a mão. Ângela. Quase que repetindo, mas a construção dos personagens é absolutamente fantástica. O pastor, o Mr. Collins, é inacreditavelmente como ele muda de opinião dependendo das circunstâncias financeiras ou que aparecem para ele. A própria Charlotte, como ela faz a escolha, que ela analisa de uma maneira realista as opções que ela tem. São muito bem construídos, e as falas, os diálogos, têm uma ironia, tem uma... É como você bem disse, é uma luta de espadas, é um espetáculo. E então, com a sua palestra, é uma maravilha. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço sempre. E nem tenho o que acrescentar de tão perfeitas boas interpretativamente que são as colocações de vocês. É isso mesmo, complementares, inclusive, aquilo que eu disse. Bem, Tereza Coimbra, vamos lá, abrindo seu fone. Obrigado, Tereza. Abra seu microfone, por favor. Sim. É interessante, só um comentário. Eu trabalhei em um local uns 25 anos atrás que eu convivi muito com ingleses, e ao reler o livro agora, parecia, mesmo com a distância de 200 anos, aquela coisa de civilidade, né? Ou alguns hábitos, ou alguns maneirismos, me pareceram coisas que eu convivi há 25 anos atrás. Mas o que eu quero te perguntar, Marcela, é que você rapidamente falou, você quis falar da Elizabeth com a Capitu, a Capitulina, do Bentinho, que terminou dos Casmurro. Eu não peguei a ligação, que para mim a Capitulina é aquela dos olhos oblíquos, que tomou a primeira iniciativa de beijar o Bentinho, e teve toda aquela trama, né, para que ele não fosse para o seminário, ele estava prometido pela mãe. Então, eu vejo, não entendi direito a ligação que você fez. Né? Um traço muito marcado na Capitulina, pelo Machado de Assis, e um traço muito marcado na Elizabeth, mas assim, com uma expressão muito diferente. Então, eu não consegui fazer a ligação das duas. Eu vou tentar explicitar o que eu quis dizer com essa aproximação, que é um tanto quanto até arbitrária da minha parte, mas que eu acho que existe. Inclusive porque a gente também tinha uma dificuldade de encontrar, no âmbito da literatura brasileira, heroínas que avançassem contra o mundo patriarcal de maneira direta. Então, a aproximação que eu acho que dá para fazer entre as duas é que as duas são mulheres muito voluntariosas, mulheres muito conscientes daquilo que elas querem, mulheres que também não vão se curvar à estrutura social de maneira submissa, e mulheres, eventualmente, que até vão utilizar a estrutura social para alcançar aquilo que elas pretendem alcançar. E aí, quando eu fiz a comparação de maneira direta, eu acho que eu até usei isso, isso é de um texto do Roberto Schwartz. Ele diz que a Capitu avança dando pequenos passinhos nesse mundo patriarcal, controlado por homens, se aproveitando, em parte, não querendo dizer que a paixão não seja genuína, de um homem fraco e improdutivo que vive de rendas, como é Bento Santiago, e que não consegue lidar com a força dessa mulher a ponto de estabelecer contra ela um processo inquisitorial de avaliação daquilo que é a culpa e da destruição da própria vida que ela promoveu. Capitu foi, nesse caminho, muito mais longe e muito mais questionadora, e por isso foi abatida de maneira feroz. Claro que Machado de Assis também é um escritor posterior a Jane Austen, mas numa sociedade que era estruturada hierarquicamente, como era estruturada hierarquicamente a sociedade inglesa. Os passinhos que a Elizabeth Bennet dá, eles são talvez ainda menores,
eles confrontam a sociedade o tempo todo, mas terminam num acordo porque lhe é propiciado encontrar o amor da vida dela, que se mostra à altura daquilo que ela é, coisa que Bento Santiago não é em relação, claramente, a Capitu do Machado de Assis. E por isso há ali uma o Bentinho não tinha uma vida, a vida dele já tinha sido dada pela mãe, né, para ele ser seminarista, e a Capitulina ali fazendo aquele jogo com o agregado, perguntando qual foi a última vez que você usou aquelas joias. Então, ela era realmente socialmente de um local bem inferior ao Bentinho, e ela queria chegar naquele lugar, e aí fica aquela dúvida maravilhosa, né, se ela traiu o Escobar ou não, de quem era o filho. Ele, na dúvida, rejeitou, mandou os dois para a Suíça. O fim é trágico, né? Mas eu acho que o aspecto voluntarioso, sim, mas esses passinhos, né, que cada uma dessas mulheres deu, mesmo com essa diferença, para mim são, sei lá. Mas tudo bem, eu te acompanhei agora, obrigada. Isso, eu acho que, por exemplo, a revolta do Bentinho e o processo inquisitorial ao qual ele sofre a mulher, sem jamais perguntar qual é a culpa dele, o que foi que ele fez, é uma revolta de classe contra essa mulher que ascendeu, e que não acontece, claro, no caso da Elizabeth Bennet, porque ela encontra um marido à altura de uma outra classe social também, ela faz um processo de ascensão social, depois de questionar a sociedade, e ela encontra um marido que tolera a impertinência dela, que gosta do voluntarismo dela, que aprecia isso, inclusive. O Bentinho nunca soube lidar com o voluntarismo da Capitulina. E que também tinha um aspecto voluntarioso, né? Ele também tinha um aspecto de se diferenciar dessa sociedade, de não ter engolido todas as posições. Exato. Né? Ela acompanhava. E o Bentinho era um representante do status quo perfeito, que não se deslocava, e por isso se volta contra essa mulher terrível, uma tragédia. A gente fez aqui, a gente fez Memórias Póstumas de Brás Cubas ou fez Dom Casmurro na literatura brasileira? Um dos do Machado a gente fez, mas não me lembro qual dos dois foi. Eu acho que foi Memórias Póstumas, se não me engano. Foi. Mas, enfim, Mas é essa aproximação, assim, porque são duas mulheres questionadoras, são duas mulheres que avançam, uma encontra um marido que aceita a proposta dela e a respeita por aquilo que ela é, e outro que é o contrário disso, que representa o status quo e não sabe lidar e, de certa maneira, promove um massacre do que é a Capitolina. Ok, obrigado, Tereza. Tem uma pergunta aqui. Desculpa. Só um pouquinho, tem uma pergunta. Das produções da BBC e de Hollywood, você tem alguma preferida? A pergunta da Cláudia de Macedo. Eu acho que a série da BBC é muito, muito, muito boa. Eu não vi todos os filmes. Eu vi o recente com a Keira Knightley, por exemplo, que é muito interessante, muito, muito bem feito, mas tem o clássico Mr. Darcy, feito pelo Colin Firth, que eu acho que meio que cadastrou de maneira definitiva, se não me engano, esse filme é de 1996, quando o próprio Colin Firth ainda era um rapaz. Então, acho que essas são as três grandes produções, me parece, num horizonte muito mais vasto. Eu apresento toda a lista de filmes, inclusive alguns recentes, ainda mais recentes do que o da Keira Knightley, porque constantemente a produção é feita. Então, acho que esses três são muito decisivos. O eterno Mr. Darcy, ele é chamado mesmo, Colin Firth, eterno Mr. Darcy, e aí o filme mais atual com a Keira Knightley e a minissérie da BBC, que é extraordinária. Beleza. Muito bem. Perguntas? Tem mais alguma? Só um comentário. Por favor. O livro ele mostra que a riqueza ela não é criada, ela é herdada. Mas a gente está num momento da Revolução Industrial, não? E não é isso que eu achei curioso, que ela fica focada, os personagens, com exceção do militar, ele
quem trabalha é uma classe, são os empregados, né? Os outros não produzem nada. Que é, mais uma vez, exatamente a estrutura social do Machado de Assis, abordada criticamente pelo Machado de Assis. O Bentinho vive das rendas dos apartamentos da mãe dele. Essa é a estrutura social. É claro que a gente nota, em vários momentos, a Jane Austen circula em Londres, ou ela vai para Londres. E aí a gente nota como o mundo rural ainda é arcaico e pré-industrial, em confronto com aquilo que é o mundo já industrial de Londres e que está propiciando o surgimento da classe que vai burlar essa sinuca de bico na qual nós nos encontramos aqui, que é a burguesia urbana, que através do seu capital produtivo vai vencer esse grande dilema que, por exemplo, Thomas Piketty nota, e que está se formando, e é, sobretudo, um fenômeno londrino ainda nessa época, pura e exclusivamente londrino, Manchester também, onde eu acho que essas estruturas do capital moderno se delineiam pela primeira vez mesmo. Já que nós estamos falando nesse nível, eu fiz uma leitura da Miss Bennet, que eu acho que ela é aquela empresária moderna que quer lidar, ela tem um desafio e tem que tocar a empresa, né? A empresa são 5 filhas, ou seja, o futuro dessa empresa tem que dar certo, e ela é capaz de qualquer estratégia. Então, eu acredito que a forma como ela age, no fundo, ela retrata exatamente o empresário hoje, buscando alternativas para gerar o seu trabalho e os seus objetivos. Dela, é claro, o marido acompanha o que é possível, porque 20 anos aguentando os nervos dela. Emílio, e apenas com capital afetivo na mão. Exato. Só isso, só o capital Portanto, afetivo. É difícil lidar com os nervos, porque o desafio dela é enorme, né? E acho que nisso, assim, ela tem esse aspecto, é quase cômico, mas acho que é tragicômico tudo isso que a gente está vendo, né? Porque ela não tem, assim, eiras nem beiras para poder buscar uma alternativa de fazer salvar a empresa dela. E a empresa é a família, né? É isso. E outra coisa, né, interessante é o que é a importância ou não do amor, né? Nós sabemos que até pouco tempo não havia casamentos por amor. Exato. E essa senhora aí isso não está, não é uma alternativa, né, Emílio? Não é. Amor. Não é uma variável a ser considerada, ao contrário das filhas ou da Elizabeth, maiormente. Afinal, ela tem que aceitar, né? Essa variável que acabou aparecendo algumas vezes. E ainda magistralmente se conjuga com um casamento economicamente auspicioso. Né? Sem dúvida. Lisa salva a família inteira. Agora, você imagina, já é difícil você, quando casa com uma pessoa e conhece ela, imagina como é que era nessa época, né? Que as mulheres elas tinham contato com um rapaz num baile, 2, 3 bailes, né? Muito, muito raro o contato, né? E como é que pode dar certo um negócio desse, né? Quando não era designado, sem baile mesmo pelos pais. Né? Ok. Muito bem, meus amigos, eu acho que foi uma delícia. Marcelo, mais uma vez, você irradia muita alegria, muita seriedade e a profundidade com que você toca. E, graças a Deus, a gente não mergulhou nas lágrimas hoje, né? Porque semana que vem, Morro dos Ventos Uivantes é uma tragédia mesmo da Emily Brontë, que a gente vai fazer e a gente se encontrará de novo. A gente deve abrir a sala sempre mais ou menos às 5h15, para começar às 5h30, né? Fernandinha está aqui, a Fernanda Lima está aqui para fazer a abertura, e a gente
se encontra e, em geral, mais ou menos perto das 5h30, o Marcelo entra e a gente dá um pouquinho de risada junto, muta os microfones e vamos embarcar no Morro dos Ventos Uivantes. Marcelo, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. E nos encontramos semana que vem. Um abraço a todos vocês e cuidem-se. Boa noite, pessoal. Boa noite, um abraço. Tchau. Até breve. Muito obrigado.